Quando a gente coloca o cliente no centro e a gente não fica fazendo apresentação, não que a apresentação não tem valor, mas ela tem. Em alguns momentos precisa sim ter a apresentação. Mas em vez de ficar tentando vender, entender, realmente falar, cliente, ouve. Me fala, o que você precisa? Quais são suas dores? Colocar a transparência daquilo que a gente é bom, daquilo que a gente também às vezes não vai conseguir apoiar tão bem ele, né? E mostrar o nosso poder técnico da solução. E foi isso que o cliente brilhou os olhos. Oi, gente, estamos aqui em mais um Vira o Jogo, dessa vez com conexão, gente, completamente diferente. Consegui trazer os dois, mas assim, um amor enorme que eu tenho por eles, e eu falei, eu não vou fazer com um ou com outro. Então, com vocês, Roberto Roson, meu filho, não vou falar, ele vai se apresentar, e o Felício, que está aqui também. Então a gente veio bater um papo sobre o que eles passam, as viradas de jogo, o dia a dia, as dores que o mercado está sentindo nesse mundo louco da conexão, da conectividade, enfim, da loucura que a gente vive. Então sejam bem-vindos, o microfone é de vocês, vamos se divertir. Então, apresentem-se, por favor. Bom dia, né? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Imagina. Né? Já é um carinho de longa data, como você comentou. A Solange é apaixonada por ele. Bastante. Já há muitos anos. Presidente do fã-clube do Roberto. É um amor. Né? Eu falei, você vai? Ela falou, melhor não ir. Eu vou agarrar ele o tempo todo. Quem vê pensa. O encantado, né? O encantado. Não, não é? Aí fala, imagina, ela é apaixonada. Enfim, vai. Bom, de novo, obrigado. Obrigado aí pelo convite. Vamos conversar bastante. Acho que tem muita história boa para contar. Uma história longa. Bastante coisa fizemos juntos. Espero que o pessoal curta, goste bastante aí do que a gente tem para falar, para explicar e aprendam. É isso. Usem, que eu acho mais importante, né? A gente está aqui para fazer o que a gente fez no encontro de vocês. Com certeza. Né? A gente fechando o negócio durante o evento, a gente curtindo, a gente... Esse aqui super emocionado, chorando. É verdade. Não é? Agora se apresenta você. Vamos lá, eu tô falando, mas não me apresentei, né? Sou Carlos Felício, obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra. Como o Rosão falou, a gente tem bastante histórias bonitas, histórias tristes, mas as tristes eu prefiro ver como desafios e aprendizado. E através dela a gente aprende e reconstrói para poder fazer melhor no dia seguinte. Boa, acho que é isso. Boa. E tudo isso, gente, sabe por quê? Porque é uma coisa maluca. Porque a gente tem um mundo comercial aqui, correto, tá certo? E um mundo de implantação aqui. Atenção, mundo! Os mundos coexistem. Olha que coisa. Dá para existir junto. Dá para existir junto, que eu acho que essa é uma grande dor. Sim. Né? Sim. Bom, mas a gente tem uma data que a gente quer começar, que é 2018. A gente combinou de começar de 2018 para cá. Sim. Não é? Que é a chegada de vocês na Metrics. Não é isso? Então, começa contando as viradas. Quer começar ou eu começo? Acho que você, né? Você eu começo aqui, eu cheguei primeiro. Né? A ordem de... Ele é o filho mais velho. Filho mais velho. Tem que respeitar, né? Não, 2018 foi um ano muito importante para a gente na companhia. A gente se organizou ali e começou a trazer novos profissionais, começou a profissionalizar a empresa. A empresa estava num processo de crescimento, mas ainda numa forma mais contida. E tanto chegou a minha posição quanto a do Felício, em 2018, a gente começou a construir a empresa de uma forma que a gente pudesse se tornar líder do mercado, que veio acontecer em 2022. Então foi para a gente um desafio muito grande, onde a gente chegou num ambiente onde não tinha muitos recursos, né? Um ambiente ainda em construção, e pegar aquilo, formatar, estruturar esse alicerce e depois entregar para o mercado uma empresa reconhecida pelo mercado, reconhecida como líder de mercado, para a gente foi muito gratificante. Reconhecida pelos clientes, né? Reconhecida que é o mais pelos clientes, importante, né, Rosão? Então, a gente tem clientes extremamente satisfeitos. A gente tem o ISG, que é um instituto de pesquisa que qualifica a gente como o melhor portfólio do mercado, qualifica a gente como líder desse mercado de data center e cloud. Então, para a gente foi muito bom, muito gratificante poder colocar a empresa em 3, 4 anos, construir toda essa história. A gente vai conversar um pouco mais de alguns detalhes, mas encontrar um ambiente
desorganizado, desestruturado e poder construir tudo isso, entregar hoje a empresa como líder de mercado, é uma história bem bacana Essa que a gente vai conversar. É uma história de virada, né? Já encheu de água ali. Não, 2018 foi um ano, assim, bem engraçado. E eu vou pegar o gancho do Roson. Realmente, eu recebi o convite para ir para a Matrix. Foi em agosto, setembro de 2018. Agora não me lembro exatamente as datas, mas foi em meados aí do terceiro Q de 2018. E 2018 foi um ano difícil também pessoal para mim, porque foi o ano que eu tive uma separação. Então eu saí de um casamento turbulento, cheguei numa empresa turbulenta e em novembro de 18 minha mãe descobriu câncer. Nossa, Fácil. filho. Nossa. Né? Aí pensa ser num ambiente turbulento, problema todo dia tinha problema. Não tinha engajamento dos profissionais, né, Rosão? Uhum. Era um problema que a empresa tinha de engajamento. Não tinha processo, não tinha cultura, não tinha ferramentas. O quanto você sofreu no comercial, né, Rosão? Acho que você pode até detalhar um pouco. Não tínhamos uma apresentação de vendas boa, vamos colocar assim, né? Não tinha, né? Não tinha. Então, assim, Foi algo que a gente conseguiu não tinha construir. nada. E aí, eu ainda com um problema pessoal, com a minha mãe com câncer e recém-separado. Eu, diversas vezes, eu lembro, na minha primeira semana, eu comecei numa quarta. Na sexta-feira, eu me peguei chorando em casa. Do tipo, o que aconteceu com a minha vida? Eu estou desde os 17 anos trabalhando na área de tecnologia. E chegar ali, encontrar todo aquele buraco, mas todos os problemas pessoais que eu tava passando, eu falei assim, eu não sei se eu vou sair dessa não. Me questionei, viu? Me questionei, Silvio. Você tá falando, eu tô vendo o filme da minha vida. Eu me questionei. De parar assim, ó, tomar Pra você foi fácil? Nem um pouco. É engraçado que a vida dos três é mais ou menos isso, né? Não, e aí eu tive esse mesmo gatilho em 2020, claro que não com a doença, mas foi quando eu me separei. Né? Para mim foi um ano bem complicado também. Mas apesar de ter todos esses problemas internos, a gente nunca deixou os nossos problemas atrapalharem o que a gente entregava dentro da empresa. Essa é a grande lição. Essa é a primeira grande lição. E a gente se entendia... Foco no cliente, né, Rosão? Um foco no cliente. E a gente se entendia... E o cliente no centro. Cliente no centro. A gente se entendendo no dia a dia, a gente respeitando o espaço um do outro, a gente apoiando e dando suporte um para o outro, a gente conseguiu trazer a empresa hoje para o patamar que ela está. Então, o que a gente viveu ali dentro só a gente sabe, né? As brigas que tivemos, porque brigamos bastante. E briga tem, né? Não acha que a gente tá sorrindo aqui um do lado do outro, assim, bonitinho, que a gente não briga não. Briga que nem irmão, viu, Silvio? Briga que nem irmão. Mas o mais importante que você colocou e que o Roson falou, que a gente sempre coloca o cliente no centro. Tanto o Roson quanto eu, e aí acho que isso é o que a gente traz na nossa bagagem, é realmente essa obsessão pelo cliente, a obsessão de fazer melhor pelo cliente. E quando você coloca o cliente no centro, né, Roson? A gente percebe que às vezes a gente está discutindo por algo que não tem a ver com o cliente. E aí é a hora de dar um passo para trás e falar assim, opa, peraí, eu estou discutindo isso pelo cliente ou estou discutindo isso por causa do meu ego? E eu já voltei várias vezes atrás, o Roson também. Claro que não é fácil, não é simples assim, tá, gente? Quem me conhece sabe que não é tão simples, mas eu volto atrás, assim como o Roson também volta. E quando a gente coloca o cliente no centro, é quando a gente começa a ter os retornos de ter essa parceria que a gente tem, né, Roson? O pessoal comenta muito na empresa, a gente briga como irmãos e se ama como irmãos. Né? Isso faz com que a gente respeite e a gente não tenha nenhum tipo de compromisso com erro. Então, se a gente está errado, a gente assume, dá um passo para trás, porque a gente tem que entregar um serviço de boa qualidade. Então, não é só discurso de vendas, são nossos clientes que dizem isso, né? A gente tem diversos depoimentos de clientes falando isso. A gente, quando toma qualquer tipo de decisão interna, que tipo de equipamento, que tipo de plataforma, que tipo de evento a gente vai fazer, a gente sempre coloca o que eu quero apresentar para o meu cliente. A gente olha para ele e fala assim, que tipo de ambiente, que tipo de recurso computacional ele precisa ter? Ele quer ter, né? O que a gente precisa fazer para que ele tenha uma tranquilidade maior? E sempre pensando na qualidade, né, Roson? Qualidade a gente não pensa no custo como primeiro
primeiro ponto. O Eu tô custo, só ele anotando as lições o aqui. custo ele é o segundo, viu, Silvio? Isso que é o mais engraçado. E isso é um direcionamento que a gente tem alinhado até com o nosso CEO, que é o Weber Júnior. É importante citar o nome dele. Ele é um cara, assim, fantástico. E ele deixou a gente fazer isso. Ele permitiu a gente fazer isso na companhia. Né? Acreditou na gente. Acreditou. Então, em 2018, quando ele trouxe o Roson... Acreditar em vocês é a parte mais gostosa da vida, né? pô. Imagina, ter duas pessoas que têm o coração que vocês têm, sabe? Passando todas essas lições, que depois a gente vai ver, sabe? Quem que não... Meu, tá aqui a chave da lojinha, toma conta, né? sabe? Toma conta, é isso, esse é o balizamento. Quanto vocês precisam? Vamos fazendo. Eu acho que esse é o caminho. Mas eu vou te falar, Silvio, que eu sou o Carlos Felício na Matrix, é o mesmo Carlos Felício que veio de outras essa é uma empresas. grande lição. Né? Essa é uma grande lição. A gente é o que a gente é em qualquer situação da vida. Em qualquer situação. Claro que eu vim evoluindo, eu vim crescendo, vim amadurecendo, e eu não sou o Carlos Felício de 15, 20 anos atrás. Mas eu já tive empresas que não me deram a abertura de fazer o que eu fiz na Matrix, de poder fazer o que eu fiz com o Roson. Então eu acho que tem aqui também o mérito do Júnior de acreditar na gente, né, Roson? Deixar a gente fazer nossas maluquices. Aquilo que a gente sempre acreditou e nunca nos permitiram, né? Então. E ele permitiu, ele deu a chave da lojinha, que nem você brincou, e falou assim, façam, né? E a gente fez. A gente fez e continua fazendo, porque isso é constante. Se a gente achar que estamos em 100%, a gente vai tropeçar e cair. A gente tem que estar em constante PDCA. Melhoria. O que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer melhor? O que eu fazia ontem que eu tenho que evoluir amanhã? Isso não para. Isso é desde 2018, né? Tanto no time de operações quanto no time comercial. A gente faz isso com essa ótica na empresa inteira. Para melhorar cada dia. Para que essas lições cada dia sejam novas. E eu não repita o mesmo erro que eu cometi lá atrás. E esse foi um direcionamento sempre do Júnior também, né, Roson? Eu cito bastante o nome do Júnior porque ele faz parte disso. Não sou só eu e o Roson. Então ele também nos permitiu e sempre, gente, tivemos um problema, tivemos um erro, vamos ver como é que a gente corrige, vamos disparar as ações para que a gente não erre de novo neste ponto, a gente erre num ponto novo. Né? Então tem bastante coisa, né? Dá para ver, né? Não, eu acho que é legal porque as pessoas não acreditam. A gente fez um evento junto. Sim. Né? Eu conheci o Roson, Sim. O Roson me convidou, né? E aí a gente almoçou aquele dia. E é interessante porque eu recém, né? Chegamos lá, aí o Roson falou, senta aí e conversa com o Felício. Beleza, aí eu sentamos assim, né? Sim, lado a lado. Aí o Felício virou e falou assim, deixa eu te mostrar a apresentação. Aí mostrou a apresentação, ele olhou pra mim e falou assim, que cara é essa? Falei, posso falar? A gente mudou. Sim. Assim, na hora. Então, isso que eles estão falando, eles praticam. Sim. Aquilo que vocês falam, vocês praticam. Sim. Que é a melhoria constante. Que é exatamente o que hoje pega muito na empresa, que é o ego. Eu fiz minha apresentação, é isso, tá certo, muito obrigado, foi um prazer te conhecer. Pode falar palavrão aqui no podcast? Pode falar o que você quiser. Eu sou foda, né? Tipo, cara, eu sou foda. Não, eu tô falando de ego. Não, calma. Eu tô falando do ego. A pessoa às vezes fala, eu sou tão foda que a minha apresentação tá tão boa que eu não quero que o Silvio dê opinião. Eu podia ter feito isso aquele dia. Eu tô só te mostrando. Mas não, você tem uma bagagem enorme e a gente tem que reconhecer os profissionais que são melhores que a gente, né? Naqueles pontos. Eu vou trazer um termo que você usa bastante, né? A grande maioria das nossas decisões, elas são tomadas em colegiado. Colegiado. Nós sentamos juntos e tomamos decisões comerciais e de operação juntos. Por quê? Porque isso impacta no nosso dia a dia, né? E na experiência do cliente como um todo. Sim. Né? Desde que ele entra até a hora que ele recebe o ambiente dele e passa a operar. Sim. E se a gente não estiver alinhado com isso, a gente não acreditar nisso, ferrou. Então, de novo, a gente se respeita e a gente se ajuda. A gente está no mesmo barco. O problema, ela diz, tô com um problema aqui em implantação. Eu falei, não, você não tá, nós estamos. Não, eu falo diversas vezes. Eu ligo mesmo, Roson, me ajuda aqui, tô com esse desafio aqui. E, teoricamente, o Roson, se a gente fosse olhar nos papéis e responsabilidades, ele não tem nada a ver com isso. Ele poderia muito bem virar e falar, Felício, isso é um problema seu. Na maioria das empresas aconteceria assim. Mas eu gosto de trazer as pessoas pro problema que eu tenho, porque eu tô ali mergulhado, às vezes eu não tô vendo, ele vira e fala assim, Felício, faz isso aqui, Eu olho e falo, putz, verdade, por que eu não pensei nisso? Né? Então, às vezes,
Um estalo que alguém te dá te ajuda a sair do outro lado. E no final do dia, de novo, é o cliente no centro. Então não tem o ego que, eu sou o diretor de operações, todas as decisões de operações têm que ser minha. Não, peraí, Rosão, você tem uma ideia melhor? Tenho. Dá ideia aí, cara. Né? Ô, Júnior, compartilha com o Júnior também. Júnior, tô com esse problema aqui. Todos nós somos técnicos, né, de formação. Né? Tanto eu quanto o Júnior, nós somos, por ter sido e vivenciado a parte técnica, a gente consegue ajudar muito. Claro. Né? Isso é outra coisa legal. Que a gente tem 2 pessoas técnicas que tem várias coisas que o mercado tem que olhar com cuidado. Primeiro, gostam de negócio. Sim. Os 2 gostam de negócio. Sim, sim. Os 2 são técnicos e são apaixonados por fazer negócio. Sim. Porque normalmente o cara é técnico e fala, não, cliente, fala, não. A gente é apaixonado por fazer. É isso aí. E os 2 são apaixonados por pessoas. Não. Se você permitir depois, não sei se... Não, a gente põe a foto do por evento. Você. Não, perdão. Não, a gente põe a foto do evento para vocês entenderem o tamanho da loucura que aconteceu aquele dia. Porque ninguém parava. Ninguém parava. Você falava, gente, tem janta. Eu falei, não, mas vamos mais. E vamos mais, e vamos mais. Não é? Estourou o horário da janta umas 3 vezes. Não, a gente levou o café para dentro. A gente fez o coffee. Dentro da e sala. E depois a gente levou tudo para dentro. Então, assim, essa foi parte dia bem boa. gostoso. As viradas de jogo. Vamos contar um pouco de história. Todo mundo tá falando de história. Sim. A mais maluca, a mais... que mais mexeu. Porque essa parte que mais dói, a gente já sabe. Eu também passei pelo divórcio. Sim, eu também... Ontem, inclusive, assisti uma peça do Kafka, que vale a pena, inclusive, tá na Fiesp. Kafka e as bonecas, vale a pena assistir. Que fala sobre relação pai e filhos, que fala sobre essa coisa da proteção, essa coisa... É impressionante. Assistam. É impressionante. Vou assistir. Eu te falo, é impressionante. Eu não vou dar spoiler, claro que não, né? Mas prepara, porque você... Eu tô te falando, você vai chorar o tempo todo. Legal, vou sim. Você vai ligar para ela e falar, Silvio, pelo amor de Deus, é impressionante. Como mexe com a gente. Sim. E um detalhe, só fazendo um parênteses, é que a gente entrou no teatro e tinham 200 crianças no teatro assistindo. Caraca. De 2 escolas. Legal. 100 de cada lado. Uhum. É um negócio impressionante. Então, histórias. Um beijo especial. Né, tem que mandar para Débora da Cultura, que é uma pessoa iluminada, abençoada, que faz tudo isso acontecer. Ela é responsável pela cultura. Legal. Então Mas e aí, histórias pra gente contar e pra gente lembrar e dar risada? E aí eu tava falando, né? 2018 foi um ano complicado. Eu quero falar desse ponto que foi o momento da virada. Tá. Eu já tive vários desafios na minha vida, Silvio. Quando a gente fala de tamanho de projetos, de problemas em ambiente, poderia citar alguns em outras experiências. Mas eu acho que 2018 foi um ano que foi a maior virada da minha vida. Porque eu tinha todos os planos que eu já comentei, a gente não precisa ficar só voltando neles, mas... E aí eu lembro, com 1 mês de empresa, eu parei sozinho, né? Parei, olhei, eu tava sozinho lá na Matrix, já era, sei lá, acho que 10 horas da noite. Tava resolvendo um problema. Terminei de resolver o problema e eu falei assim, bom, eu tenho 2 formas de sair desse problema que eu tô, né? E como um todo. Eu posso fugir dele ou eu posso enfrentar ele. E como tudo na vida, quando a gente fala de enfrentar um problema, a gente tem que buscar. Aí eu volto para minha experiência, né? Análise de causa raiz. E aí a gente começa a entrar aqui em toda a experiência profissional que eu tenho no assunto. Mas eu olhei e falei assim, bom... E aí comecei, de verdade. Peguei um papel, eu tenho esse papel guardado até hoje. Tá guardado em casa porque é história. E comecei a escrever todos os planos que eu estava enfrentando, não só na empresa, como no pessoal. E comecei realmente do lado a falar, o que eu vou fazer? Plano de ação. Né? Plano de ação. E comecei, então para isso aqui vou fazer isso, para isso aqui vou fazer isso. Comecei a escrever em, sei lá, em 3, 4 palavras, para não ser muito extenso. E comecei a pegar aquele plano de ação e resolver. Né? Separação, cara, já foi, já separei, já me fudi no português claro, tô na merda, não tinha uma televisão, não tinha um sofá na porra da minha casa, fui morava numa cobertura de 200 metros quadrados, fui morar num apartamento de 40, 50 metros, não tinha sofá pra eu sentar, não tinha televisão na minha casa, Silvio, em 2018. Aí eu falei, já separei, já foi, não adianta eu ficar chorando por causa disso. Eu tenho 2 opções. Ou eu fico frustrado, entro em depressão, ou eu faço o quê? Trabalho e conquisto de novo. Eu conquistei. Por que eu não posso fazer de novo? Sim.
Então, coloquei, risquei e falei, não tenho mais esse problema. Eu vou ter uma televisão de novo na minha casa. Eu vou ter um sofá de novo na minha casa. Vou fazer por isso. Risquei o assunto. Plano de ação. Guardar dinheiro, né? Planejar para poder ter as coisas novamente. E fui para cada um, né? Para cada item. Problemas pessoais e problemas da empresa. E comecei a executar aquele plano com foco e sem voltar a pensar de, sou um coitadinho, eu não consigo, puxa, olha tudo que aconteceu comigo em 2018. Porque se realmente a gente ficar focando no que aconteceu, a gente realmente mergulha numa profunda depressão. E eu não tenho dúvida disso. Eu passei por isso. Né? Não tenho dúvida. Eu passei, não recomendo para ninguém. Então, assim, eu nunca passei, graças a Deus. E eu não me deixei passar, eu não me permiti. Eu falei assim, eu vou virar esse jogo. Eu vou fazer esse negócio acontecer. A Matrix vai acontecer. E eu já, nessa época, já estava com uma nova pessoa. Eu falei, vou fazer esse relacionamento dar certo, vou focar e vou ser melhor do que eu fui no meu relacionamento anterior. E eu tinha o sonho de ter uma filha, menina. Eu falei assim, e eu vou ter uma menina. Eu coloquei tudo isso na minha cabeça, Silvio. E mergulhei nesse plano de ação para fazer tudo isso. E para minha mãe, na primeira quimioterapia dela, eu entrei na sala e falei assim, a senhora pode entrar aí e fazer a quimioterapia, porque a senhora vai ver a sua filha debutar. Eu não tinha nem filho ainda. A minha esposa nem estava grávida. O doutor Pedro, que foi o doutor que viu isso, falou assim, seu filho é forte, hein? E depois ele ficou sabendo que nasceu minha menina. Então, quando a gente fala de virada de jogo, Silvio, é isso que eu tenho para contar de 2018. Agora você assume, Fernando. Você tá aqui porque não dá, cara. Não dá. A gente... E voltando para a empresa, porque eu quis fazer o match dos dois, porque a gente é pessoa no final do dia, a gente não é só CNPJ. Voltando para a empresa, juntos, eu e o Roson, o Emerson também, o Emerson hoje não tá mais na empresa, mas era o CFO da companhia, juntos a gente deu as mãos, a gente fez 3 áreas que nunca consegue se falar numa corporação ser unidas de tal forma que a Matrix é o quem é hoje, graças a nós 3. E o apoio do Júnior, claro, junto nisso, nós 4, né? Então, a gente fez o Roson dentro da área dele, eu dentro da minha, seguindo o plano de ação, atuando em melhoria, cliente no centro, foco no cliente e buscar os melhores produtos. Eu acho que é isso que a gente focou. E muito trabalho, né? E muito trabalho. Assim, a gente teve muita coisa aí que é... Tô resumindo, claro, né? Você coloca de uma maneira bacana, simples, mas foi muito complicado, foi muito difícil. A gente passou algumas noites juntos, a gente fez muitas viagens juntos. Visitamos muitos clientes juntos. Nós somos muito de front. A gente não é de trás de mesa. Algo que a gente tem como diferencial é sentar com o nosso cliente e ouvir o cliente. Né? Algo que a gente trouxe para dentro da companhia porque a gente sentiu muita dificuldade, esse tipo de dificuldade em outras empresas que nós já passamos, onde as principais lideranças, as principais decisores não ouviam o cliente, não estavam na frente do cliente. E a gente é muito front. E quando a gente passou a ter essa sinergia, ouvir o cliente e estar próximo do problema, as coisas começaram a se resolver de uma maneira tão simples. Claro, com muito trabalho, mas simples. Porque são decisões simples no final do dia, né? Sim. Então, para a gente foi muito trabalho. Hoje, graças a Deus, a gente ser reconhecido por isso é muito bom. Tinha que ter um lencinho aqui, viu? Eu avisei. E suportar, que nem todos nós tivemos problemas nesse período, problemas pessoais, e sempre se ajudando muito. Né? Um visitando o outro, um dando o suporte para o outro. Esse vínculo de amizade se tornou cada vez mais forte. Né? Aquela coisa que um dia um virou pro outro e falou assim, ou ele ou eu, dentro da companhia, né? Hoje se torna um na minha casa ou na sua. Né? Vira um elo. Na minha casa ou na sua. Vira um elo. Né? Então, foi muito bom. Assim, foi uma experiência muito bacana, porque viemos de empresas muito grandes, né? Empresas com faturamentos 10, 20 vezes maiores que da Matrix na época, né? Com culturas completamente diferentes, e a gente chegou e falou assim, não queremos fazer errado o que já vimos. A gente já sabe o que aconteceu de errado. Vamos fazer diferente? Vamos se juntar e fazer diferente? Vamos fazer dar certo. Fazer dar certo. E hoje, ter o nosso cliente
reconhecendo a gente é muito bom. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, né, que eu acho que essa é uma grande dor para todo mundo. Como é que eu chego no cliente? Porque nós estamos falando de uma experiência e eu acho que essa é a dor que todo mundo vive, né? Agora eu quero ouvir 2 feras. Como é que eu chego no cara? Segundo a programação neurolinguística... Essa resposta é boa. Agora, é a resposta padrão de 2 minutos, né? Agora... Não, Eu- pelo amor de eu Deus, entendo PNL que, assim, não. É o que me disseram uma vez, né? Que assim, olha para mim e fala assim, pô, você toma cristal com o porteiro ou champanhe com o presidente da mesma forma. Então, acho que é entender e respeitar todas as pessoas. E conversar. Ninguém é melhor ou pior, todo mundo tem suas experiências, tem que te agregar. Então, a partir do momento que você trata as pessoas de igual, né, no olho, isso faz com que as pessoas se conectem e se abram e te ajudem nesse processo de vendas. Então, não adianta eu ficar só mandando e-mail, não adianta eu ficar só pedindo para alguém visitar. Não, vai lá, almoça, conversa, não fique só ofertando serviço, não abre uma apresentação e faça, ó, eu tenho tudo isso daqui, quando você precisar, você me liga. E aí existe um monte de técnica de venda, que eu não vou entrar nesse Mas essa parte nesse boa. detalhe agora. Agora que eu ia falar, meu, Agora, né? de venda, Não, entendeu? Ô, Rosão, mas se você quiser ir, você acessa meu site, lá tem um curso de... robertorosão.com.br. Compra meu curso. Ô, Rosão, posso colocar uma pimenta aqui, que é legal? Claro. Você fez a pergunta, como é que chega no cliente e falou, tô com 2 feras aqui, tô repetindo sua frase. Eu sou cliente e fornecedor, né? É engraçada a minha postura, a minha posição, né? Porque, diferente do Rosão, que ele só vende pela posição dele, eu também compro, né? E eu também ajudo a vender, que eu tô muito com o Rosão no front. Nos clientes, principalmente os projetos maiores, eu tô junto. Eu participo do processo. Às vezes participo até da validação técnica dos desenhos. E eu brinco, né? Eu não gosto de vender como me vendem quando eu fico frustrado. Então eu pego a experiência negativa que eu tenho quando os vendedores me abordam e tento não usar elas com os meus clientes. Porque é uma experiência negativa que eu tenho. Tô apontando para ele. A gente falou, vamos tomar um café exatamente sobre isso. E a gente não tem que ser embaixador de coisa ruim. Não adianta. Então assim, eu tento mudar. Eu vou pegar um caso e trazer para a mesa que tem muito a ver com isso que você falou, Rosão, que é um exemplo. Eu não vou falar o nome do cliente, nem o nome da pessoa, porque eu não tive autorização dele para falar, mas vou contar o case. É um cliente recente, que a gente foi almoçar, e o cliente falou assim, olha, tinham vários fornecedores que a gente estava cotando, a Matrix chegou aos 49 do segundo tempo. Ele já estava decidindo por um player. Quando a gente entrou na mesa, ele falou assim, eu olhei, eu vi transparência em vocês, eu vi o assunto técnico detalhado como nenhum player fez. E eu acho que está aqui. Quando a gente coloca o cliente no centro e a gente não fica fazendo apresentação, não que a apresentação não tem valor, mas ela tem. Em alguns momentos precisa sim ter a apresentação. Mas em vez de ficar tentando vender, entender, realmente falar, cliente, Ouve. me fala, o que você precisa? Ouve. Quais são suas dores? Colocar a transparência daquilo que a gente é bom, daquilo que a gente também às vezes não vai conseguir apoiar tão bem ele, né? E mostrar o nosso poder técnico da solução. E foi isso que o cliente brilhou os olhos. Ele contratou. E o mais importante, ele migrou. Sabe o que ele me falou ontem, Silvio? Ele me ligou e falou assim, eu não estava errado. Tudo que eu falei para vocês naquela mesa, o dia que a gente fechou, é o que aconteceu. Realmente, escolher a Matrix foi a minha melhor decisão. É isso. É isso. Na Falou verdade, ontem ele pra escolheu mim. vocês. Ele escolheu vocês. E assim, não é vocês discurso, é levaram. prática. E quando eu falo de novo, e eu adoro falar isso, o cliente reconhece a gente porque a gente se envolve no dia a dia. A gente não somos diretores de trás de mesa, que só fica medindo indicador e botando o dedo na cara. A gente está junto com o time. Né? Eu costumo dizer, aproveitando, para todo mundo que trabalha com vendas, ouça mais do que fale. Então, senta com o cara, conversa, entenda as dores e depois você sugere algo. O cara que chega... E a técnica de venda é super simples. Qualquer livro de técnica de venda fala isso, mas pouca gente pratica isso.
né? A gente pode falar aqui de um monte de metodologia, mas senta na frente do cara, conversa com ele, sente as dores. Se chegar ofertando algo sem saber o que ele precisa, é tiro na água. O cara já te dispersou faz tempo, já não presta atenção em mais nada que você fala. Não tá nem olhando mais para você. Cagando. Tá nem olhando para você. Entendeu? Você percebe isso. A abordagem é importante. Assim, o primeiro contato é muito complicado. Então, geralmente você faz em um evento, é por uma indicação de um amigo, é por indicação de algum contato. Mas depois que você conseguiu abrir essa porta, ouça mais do que fale. Né? Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Né? É ditado velho, mas ele funciona muito bem. Funciona. Eu brinco com isso, né? Porque eu falo que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, pelo menos para mim, que é o seguinte. Ouvir, eu tenho que ouvir tudo. Em qualquer sentido. Mas quando eu falar, eu tenho que falar olhando para você. Eu só tenho um sentido da fala. Fala olhando para mim. Não dá para te ouvir de costas. Não dá para te ouvir de costas. Assim, eu acho que isso também é uma... Eu uso isso para mim. Eu falo para as pessoas. A gente perdeu o hábito de olhar como a gente está se olhando. Sim. Agora, esse olhar também é um olhar de respeito, é um olhar de carinho, é um olhar de quem tem história. Quem tem história. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Então, uma boa história não necessariamente é um sucesso, é sucesso. Né? Tem fracassos também. Tem fracasso. E aí, aproveitando de novo esse gancho, a gente não é embaixador de notícia ruim, mas deve ter um monte de história para dar risada, não? Fala a verdade. Deve ter uns perrengues bons aí dos 2, hein? Tem. Assim, não conta. Conta um só pra gente dar risada, vai, meu. Só um daqueles bons que vocês pegaram do tipo, não vai virar. Tipo, agora... Chama o financeiro, manda pagar a multa, faz qualquer coisa. Tô tentando lembrar. Tem bastante. Assim, quando a gente chegou, a gente teve alguns perrengues, principalmente com alguns equipamentos antigos que a gente tinha dentro da estrutura. Isso foi o que eu errei também, viu? Não acho que eu acertei só não, Silvio. Errei. Eu vou contar um que esse foi um erro meu, né? E o Júnior sabe, e a gente se assumiu junto e faz parte da vida. Mas a gente tinha problemas de equipamento, né? De equipamentos realmente que não atendiam a necessidade que a gente tinha. E realmente a gente teve que tomar a decisão de tacar fogo e virar churrasqueira. Tacar fogo e virar churrasqueira. Foi feito isso mesmo. Eu não tô... Gerou tanto estresse no seu dia a dia. Gerou tanto estresse no dia a dia, tanto cliente insatisfeito, que a gente falou, vamos tacar fogo nisso e fazer direito. Não, mas assim... A gente parou, voltou, deu um passo para trás. Não tacamos fogo. Mas tacamos ele longe da Matrix. A gente teve que desativar o equipamento, né? Tivemos que desativar, tirar de produção, porque a gente perdeu alguns clientes, perdemos o faturamento expressivo. Muitas pessoas dentro da companhia também que atrapalhavam bastante, a gente conseguia, que não tinham esse foco, esse olhar, né? Eram pessoas que realmente puxavam para baixo, que ficavam fazendo muito fifizinho de corredor, de café. A gente foi conseguindo minar e... Tinha um problema cultural também, né? Então, além do equipamento, além de problema de equipamento, né? Que a gente teve que voltar atrás e falar pro financeiro, vamos rasgar esse dinheiro e vamos investir de novo. Também tivemos problema para desligar profissionais que tinham muito tempo de casa. Tinham já uma cultura anterior, que não era a cultura que a gente queria implementar na empresa. Porque quando a gente fala do business que a gente toca, é missão crítica, né? Às vezes eu tomo umas broncas que eu falo o que eu vou falar aqui. Mas assim, não dá para deixar um cliente fora horas. Imagina, hoje. Entendeu? Que a gente vive no mundo do WhatsApp. Não dá. Se você não me responde em 3 segundos, cara, o cara esqueceu de mim. A gente tá cheio de varejistas grandes, de shoppings, que se a gente parar, o cara não passa cartão de crédito na loja. Não para. Então assim, então é ambiente crítico. Não dá para eu ter alguém que fala assim, caiu a caneta às 5 horas, vai ver o negócio só no outro dia às 8 horas da manhã, né? Dá pra ter esse tipo de postura. Então a gente tinha muitos profissionais com esse tipo de cultura. O cara te expulsou do universo. Sei lá, eu acho que tem algum business que deve aceitar esse tipo de profissional. Mas no nosso de missão crítica não dá. Imagina. Eu vejo hoje cada vez mais a criticidade do negócio. Imagina, hoje o cara te liga e sempre ligou pra gente. Sim. Sempre ligou. Tem que ligar e tem que atender. Sim. E tem que mudar. Então hoje você vende qualquer coisa. E como a gente fez no almoço, vamos mudar, vamos fazer, vamos não sei o quê, leva material a mais, a menos, troca, não sei o quê, e, sabe? É isso. E pizza de noite. Pizza de noite e aquele docinho lá da onde a gente foi, aquele salgado. Vai botando dentro da sala, a coisa tá... Sabe? Foi realmente uma coisa, e é uma coisa incrível pra gente.
Agora eu queria pedir uma opinião pessoal, Sim. né? O que vocês acham disso? Agora é para mim, não é? Não... E aí? Surpreende, não surpreende? Cara, surpreende. O carrinho e a casa estão lá no meu escritório. Estão do lado do meu monitor. Para eu olhar para eles todo dia e lembrar por que eu tô ali. Acho que é isso. Eles me fazem eu lembrar do porquê eu existo. Uau. Porque, claro, cada um com a sua finalidade, né? Mas tem muita coisa pessoal, não é só profissional. Sim. Na casinha. Tem muita coisa pessoal também no carrinho, não só profissional. Porque às vezes faz uma dinâmica da empresa, fala, isso aqui é para empresa. Empresa é empresa, eu sou eu. Não. E foi incrível como todo o time se surpreendeu dessa vez. Eu já conheço há bastante tempo, né? Acho que a gente já fez isso com mais de 400 pessoas. Mas é engraçado que toda vez que a gente faz, como as pessoas se surpreendem com o resultado. Então é algo que impacta muito na pessoa e no funcionário. Vamos fazer muito mais vezes ainda, tenho certeza, porque eu gosto muito desse tipo de dinâmica. Tem outras também que a gente vai trazer. Mas é muito bacana o impacto que traz no dia a dia da empresa. Hoje, é uma das coisas que a gente falou lá. Hoje, toda vez que eu vou andar lá pelo time de operações, todo mundo olha para mim e fala assim, como é que está a meta? E, ao mesmo tempo, assim, dentro do meu time de vendas, todo mundo olha lá e fala assim, pô, o pessoal de operações está entregando bem pra caramba, né? Então, você vê que criou uma intimidade muito grande entre os times. Criou. Meu time pergunta para mim como que tá a meta. Então, todo mês eu tô mostrando. Uhum. Porque não adianta também só colocar a meta e não mostrar. Então, eu tenho uma Isso reunião nasceu aquele mensal. dia, essa loucura Nasceu toda. aquele dia. Que coisa, né? Meu Aquele time quadro nunca tá lá perguntou pra mim. no escritório, a gente pendurou no meio do escritório. Eu ia pedir autorização, lógico, desfocando, mas mostrar um pouco do... Meu time nunca perguntou como estava a meta da empresa. Nunca, Silvio. Nunca. Que coisa. Hoje, como eles já sabem que eu apresento todo mês agora, eles não estão perguntando mais. Mas logo que a gente saiu do evento, eles estavam perguntando todo dia. Toda hora. Que coisa legal. Tinha um que me perguntava. Então, assim, isso aqui pra mim serviu realmente para olhar e falar assim, por que eu existo? Por causa desses dois objetos que ficam ali na minha mesa. E quando às vezes eu perco um pouco o foco, que a gente perde, né, Silvio? A gente é humano. Então, às vezes a gente perde o foco, às vezes a gente olha pro nosso umbigo, às vezes a gente olha pro nosso ego. Eu tento olhar para esses dois objetos, né? A casinha e o carrinho, e lembrar o porquê que eu existo, que eu sou. Né? E por quem a gente está aqui também. Acho que é por que a gente está aqui. Hoje, a minha vida também mudou demais, né? Principalmente depois do meu divórcio. E hoje, qualquer coisa que eu faço, eu pensando no meu filho. É por ele, para ele, e nada mais além dele. É o que mais me motiva e eu sou apaixonado por ele. Algo que ele... Se vocês deixarem, eu ponho a foto dos dois no podcast, para eles assistirem. Pode pôr. Pode pôr? Pode. Vocês mandam pra gente, a gente coloca. Manda, porque sim. eu ponho foto do Léo, do meu neto. Vira um... Pode pôr, sim. Pode. Lá no meu Instagram tá cheio de foto dele lá. Camisa do Corinthians, tudo que é jeito. E outra coisa também, né? Corintiano e palmeirense. Né? Que né? isso não dá certo. É verdade. Viu? Tá vendo? Mas não tem aquele filme, Romeu e Julieta? Não, é um dos filmes mais legais que eu assisti na minha vida. Quando o Corinthians perde pro Palmeiras, ele não me atende. Mas tudo bem. Não, me atende no dia seguinte. É assim, olha lá. Nosso tempo é muito maluco, né? Uhum. É muito rápido. Sim. É muito rápido. Então, de cara, já fica o convite para voltem, por favor, para a gente fazer a série 2. Né, que eu sempre que quiser. Vocês não são humanos, vocês são super-humanos. É diferente. Vocês são todo pessoas mundo, que... né? Obrigado. Qual a lição que fica? Qual é a frase que fica? Qual a lição, Felício? Qual a lição, filho? Qual é a... Para quem tá ouvindo a gente? Você sabe que as pessoas podem me incriminar pelo que eu vou falar aqui. Mas eu, quando era pequeno, eu gostava muito daquela música da Xuxa. Tudo pode ser, só basta acreditar. Sonho sempre vem, para quem sonha. Eu acho que é essa lição que ficou de tudo isso para mim. Não consigo. Né? Eu não vou mencionar a Xuxa, porque... E é um cara muito pró-negócio, assim. Não é um anti-vendas.
É uma coisa que a gente fala. Tecnicamente falando, para mim, é o melhor técnico que eu já conheci na vida e já cansei de falar Não, isso. nem tanto. Sem te conhecer, ele já tinha falado. Eu sempre falei isso e tecnicamente é um monstro. Mas até, não vou pegar o gancho da Xuxa, mas eu acredito muito assim, o dia amanhece para todo mundo, né? Então, é como você faz o seu dia a dia que vai fazer você ter sucesso ou não. Então, você pode amanhecer o dia, continuar dormindo com os seus sonhos, você pode acordar cedo e ir atrás deles, fazer eles acontecerem. Pegou o gancho, mas tudo bem. Então... Não, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, de verdade. Assim, de manhã cedo, você vai acordar e vai fazer acontecer. Você pode fazer ou você não. pode continuar dormindo nos seus sonhos. Simples assim. E só ficar sonhando, né? Porque não adianta só sonhar, né? Não. É isso, bem colocado. Não. Eu acho que é isso. Tem que fazer. Então, tem que fazer. Tem que levantar e fazer. Atitude, né? Meu avô, Samuel, ele era o famoso door to door. Para não falar que a gente chama de clientelity. Ele veio, né, da Moldávia, chegou no Brasil pós-guerra e ele vendia cobertor em Osasco. Ele andava com os fardos de cobertor, batia. E ele nunca falou a palavra compra. Sabe o que ele falava? Usa. Se você não gostar, devolve. Eu te pergunto hoje, depois de muitos anos de memória do meu avô Samuel, quantos acham que eles devolviam cobertor para o Samuel? Quase nenhum. Ação. Usa. Faz. Tudo isso que vocês fizeram, eu vou passar. São mais de 20 lições. Olha como, e aí o mundo tem que ouvir vocês. E deixar de ser discurso, assim, colocar em prática. É isso. Sim. Porque assim, todas as empresas falam muito isso. Coloca o cliente no centro, né? Acho que parece um clichê. Parece clichê. Mas a hora que você faz isso, você implementa e consegue atuar dessa forma, o resultado é muito rápido. É do dia para a noite que as coisas mudam. Implementar esse tipo de cultura, onde o cliente realmente está no centro das suas decisões, é algo que realmente muda o jogo, faz você se transformar. Quando o time pensa assim, né? Eu vejo hoje assim, o nosso time ele tem um engajamento muito grande com isso. E eu vejo nas ações do meu time. Às vezes o meu time brigando comigo por causa de um cliente. Você acredita nisso? Eu vi lá. Teu time unido. Às vezes e às vezes eles brigam comigo. Eles se juntam, 2, 3, para vir brigar. No bom sentido, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Mas assim, eles vêm debater, discutir, defender ponto deles que eles acreditam que a gente tenha que fazer, olhando para o cliente. Sim. E às vezes eu olho e falo assim, caraca, tá bom, não, vocês estão certo. Faz, pode fazer, né? Tipo, quem sou eu, né? Para julgar algo com o cliente no centro. Então, existe hoje uma cultura implementada dentro da Matrix realmente dessa obsessão do cliente ao centro. Que muita gente fala realmente e às vezes fica lá debatendo, discutindo e esquece que o cliente faz parte daquilo. Eu sou cliente, lembra que eu falei que ao mesmo tempo que eu sou fornecedor, eu sou cliente? Sim. Eu passo isso às vezes no meu dia a dia. Eu vejo as pessoas, fornecedores discutindo o sexo dos anjos, né? E eu aqui assim, hello, eu aqui, olha aqui, eu tô precisando, problema aqui, olha, então eu sofro, né? A gente sofre no CPF isso. Quantas vezes você não sofre isso no seu dia a dia? Você sai aí para utilizar um serviço, um produto, comprar alguma coisa e às vezes os fornecedores ou os fabricantes deixam a gente de lado. Quantas vezes você não foi deixado de lado? Né? Então é isso. A gente tem que vivenciar mais isso, cobrar mais isso dos times e dos nossos fornecedores. Porque como pessoa, a gente tem que estar no centro. E outro termo, vou trazer muito do que a gente fala no dia a dia, né? Que é a humanização do atendimento. A gente, ao contrário do que a gente ouviu muito se dizer das últimas empresas que a gente trabalhou, não vou nem trazer o nome aqui, mas humanizar mesmo, ouvir o cara. Ele está com dor. Né? Se você não ouvir, você não vai conseguir resolver o problema. Sim. Não é simplesmente abre um chamado e se vira. O problema não é meu.
Ou não tá aqui comigo o problema. Cara, eu tô aqui e tô disponível para você. Vamos olhar junto. Né? Eu vou dar um exemplo. A gente migrou... Esse cliente que eu dei o exemplo aqui, né? A gente migrou ele tava com um problema. A gente abriu uma sala, ficou lá, mesmo sabendo que às vezes não iria ter nada que a gente pudesse fazer. Hoje cedo mesmo, eu tava vindo para cá, eu tava conversando com um cliente que ele tá com um problema, que a gente não tem muita ação, porque é da aplicação dele, mas estamos lá, estamos dando ouvido, estamos entendendo, estamos gerando evidências para ele, porque às vezes a gente não consegue resolver, mas a gente consegue ajudar com informações. E a gente vê que às vezes Então, mas as só empresas isso? não fazem isso, né? Às vezes é um negócio tão simples que você está fazendo, mas é um negócio que ajuda tanto na solução do problema como um todo, e mesmo não sendo responsável, no final do dia, imagina que você quer ir comprar um presente para alguém, seja lá quem for, e você entra em um dos clientes que está dentro da Matrix, para a gente não falar em nome, né? Por não ter autorização, mas você entra num cliente e não consiga comprar, você não vai embora frustrado para sua casa? Então eu estou impactando a vida de quantas pessoas? Eu estou impactando a frustração de quantas pessoas? Pensa aquele rapaz jovem que acabou de casar, recém-casado, entra dos clientes, nossa, fala, vou comprar aqui uma peça para minha esposa hoje. E aí ele não consegue comprar. Uma aliança. Aí Não, ele vai imagina... embora para casa frustrado. A culpa foi nossa. Agora imagina todo o entorno. Você está falando da ponta, do cliente. Sim. Agora imagina, o vendedor... o dono da loja, todo mundo. O fornecedor que não vendeu. Gente, a linha de produção toda... O Júnior coloca muito isso pra gente. Assim, é missão crítica. E missão crítica a gente assina com sangue. É isso aí. É algo que a gente sempre ouviu do Júnior e é uma cultura nossa. É missão crítica. E se tem problema, a gente vai resolver. Ou estamos juntos para resolver. Nunca vamos apontar o dedo. A gente nunca virou, pô, o problema é teu. Isso faz com que a gente seja reconhecido. De novo, eu gosto muito de usar isso porque existem vários depoimentos de clientes, existem institutos de pesquisa que nos qualificaram, e ser reconhecido por isso, poder entregar isso para o mercado é muito bacana. Sim. E grande parte é por cultura. Muito trabalho, claro, mas é mudança de cultura. E hoje fala tanto de cultura, né? O que eu vou fazer diferente hoje dessas big techs globais? Que são 100% automatizadas. O que realmente o nosso cliente precisa? O chatbot é legal, o chat GPT é legal, ele nunca vai substituir o humano, nunca. Vou pular a mesa. Agora eu vou pular a mesa. Nunca vai substituir o humano. Mas ele não tem isso. coração, ele não tem decisão por emoção, ele só tem decisão por razão, e mesmo assim a razão dele é baseada em fato histórico, não em momento. Ele não consegue tomar decisão em momento. Ele vai tomar com base no histórico, com base em um conhecimento. A gente toma às vezes decisão, claro, baseado no histórico, mas a gente tem razão, a gente tem emoção, a gente tem sangue. O chat GPT não tem sangue. Então ele nunca vai substituir o humano. A gente vê os clientes falando, Rosão, a gente vê os clientes falando, eu quero falar com o humano. Você gosta que uma ligação te liga automática, robotizada? Eu desligo. E eu sou de tecnologia, hein? Eu desligo, eu não quero falar com o robô, eu quero falar com o humano. Eu quero comprar de um humano. Eu não quero comprar de um robô. Claro que é fácil a gente entrar, pegar o celular e fazer compras lá digitais, é muito mais rápido, mais simples. Claro. Não estou falando que isso não vai existir, vai existir, vai crescer cada vez mais. Mas, no momento que a gente fala de missão crítica, de coisas críticas, você quer que o seu filho seja atendido por um robô? Se ele ficar doente? Não, vou te dar um depoimento. Meu genro é americano. Casou com a Andressa, é americano. Sim. Mexeu com a minha filha, né? Steven, te amo, mas... Minha filha, né? E ele fala... E eu gosto do Brasil. Aqui eu falo com gente. E ele de TI. Ele fala, eu gosto. Aqui eu falo com gente. Se você chegar e o médico for um robô, como é que você vai se sentir? Piloto de avião. Imagina. Não vai. Sejam bem-vindos a bordo. Foi um prazer enorme. Você abre a cabine e não tem ninguém. Você voa? Não voa. Você sabe que o metrô... Você sabe que tem uma história do metrô. O metrô, ele não precisa de maquinista, né? Tem uma há muito tempo. Não, Mesmo as antigas. Ele não precisa. Não precisa. Ele é 100% automatizado. Existe
por N fatores, entre eles o fator de você ficar com medo de entrar num metrô sem maquinista. Mas você sabe que a gente vai falando, né? Bom, vou falando. Aí, eu fui pra Disney. Já estourou o tempo, né? Ah, não, tamo junto. Quando é a oportunidade? Então a gente vai parar, vou falar isso aí. Fui pra Disney. A última vez, e minha filha me deu um presente, que chama Keys of the Kingdom, que é conhecer, eles dão a chave do parque, pra você conhecer como funciona o parque. Oh, legal. É muito louco. Recomendo. Aliás, quem me ajudou foi o Bruninho Korn, que fez podcast com a gente, que é outro também, super humano, super coração. Consegui achar uma vaga num programa, tal, não sei o quê. E aí eu perguntei, né? Eu tava lá vendo, não sei o quê. Por que o carrinho do desfile tem um cara que pilota? Tem um cara que pilota. É o mesmo percurso. Você vai pra Disney, é aquele percurso, tal. Podia ser robô. Podia ser robô. A resposta da menina, que conforme ele sente a reação do público, ele acelera ou não acelera o carrinho. Né? O robô não consegue fazer Não isso. consegue fazer isso. Nunca vai conseguir. Ele falou, já testamos. O robô não tem coração. Disney, mundo Disney. Mundo Disney. Falou, exatamente isso. Senhores, gratidão. A gente vai continuar com certeza. Porque eu acho que todo mundo que está aí, atrás de uma telinha, quer ver pessoas como vocês. A gente precisa de pessoas como vocês. Então, a única palavra é gratidão. Obrigado você pelo convite. Gratidão. Você é meu filho. Acabei de arrumar outro filho. Te agradeço novamente. Gratidão. E, Sucesso gente, a todos. Vamos acelerar. Porque o que faz a diferença é ser humano. Sempre. Um beijo para vocês e até o próximo. Conexão Gente, sempre virando o jogo. Um beijo para vocês.